Não vos preocupeis, pois o Espírito Santo nos ensinará o que falar e como agir diante dos homens. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, versículos do 8 ao 9. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses dias, a coragem de testemunhar Jesus Cristo, mesmo que isso nos custe a própria vida, tem sido o tema central da liturgia da palavra. A fé é o que nos impele a darmos testemunho, mesmo em meio às ameaças que esse mundo, muitas vezes, impõe sobre aqueles que vivem uma vida coerente, que vivem um testemunho de sua fé em Jesus Cristo. E quando falamos de testemunho, não falamos de testemunho do que é feito apenas com palavras, e sim de um testemunho revelado na vida e na vivência. Falamos de testemunhar Jesus Cristo em tudo, revelando uma vida coerente com a fé que professamos. Em qualquer lugar que nós estejamos, não podemos temer comunicar que somos de Deus, revelar que somos dele e que a ele pertencemos. Por isso, não podemos temer, não podemos ter medo de testemunhar Jesus. O mundo tentará destruir a nossa fé, tentará tirar de nós a fé, fazendo justamente com que não testemunhemos aquele em que nós acreditamos. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo tem a coragem de testemunhar. Por isso, é preciso pedir sempre essa graça, que o Espírito Santo tire do nosso coração todo o temor em anunciar a palavra às pessoas que nós somos de Deus, em testemunhar Jesus Cristo diante dos homens. Falar e viver uma vida que testemunhe realmente Jesus tem sido sim cada vez mais arriscado. Porém, todo medo deve ser vencido pela força que vem do Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem sustenta a nossa fé e a nossa coragem. É o Espírito Santo quem nos ensina como agir e o que falar diante dos homens e não renegar a Jesus Cristo. Por isso, diante das ameaças desse mundo tão perigoso, esse mundo que tenta calar os filhos de Deus, peçamos sempre essa força, a força do Espírito Santo. Peçamos que o Espírito de Deus nos impulsione, faça-nos viver uma vida coerente, uma vida que anuncia Jesus Cristo em meio ao mundo, que hoje tenta negar a Deus. Que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um bom dia e até amanhã, se Deus nos permitir.